Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos continuar falando um pouco mais sobre a cultura, sobre a nossa identidade e dividindo a aula em dois momentos. O primeiro momento, a correção da atividade passada, e o segundo momento, uma exposição sobre a cultura indígena. Então, como você explicaria o título da canção, com base nos versos lidos? O título da canção, Brincadeira de Criança, é um título que fala sobre como se brincava num certo momento da história, em certos tempos passados, brincadeiras que estavam muito mais ligadas à interação física e não tão ligadas à tecnologia como nos dias de hoje. Segunda, no cordel são usadas algumas expressões que remetem à brincadeira da infância. Que brincadeiras são essas? Bom, pegando um pouquinho do gancho que eu falei na questão anterior, são brincadeiras que não remetem à tecnologia, são brincadeiras com interação física, são brincadeiras como pular-corda, como amarelinha, como as brincadeiras de roda, como a brincadeira com as bonecas, enfim, foram brincadeiras que não estão tão presentes na geração atual, embora muitas crianças ainda brinquem, brincadeira na rua, enfim, por diversos motivos. Hoje, por exemplo, agora no período de pandemia, as brincadeiras com as outras crianças, por exemplo, elas não estão acontecendo, né? As brincadeiras ligadas à tecnologia, os jogos eletrônicos, a TV, enfim, ao assistir TV tem mais espaço na vida das crianças do que essas brincadeiras que são ditas e faladas no texto. O que você considera esse texto, o cordel, uma manifestação cultural? Por quê? O cordel ele é uma manifestação. Acredito que vocês tenham respondido que sim, e a resposta correta é que sim. O cordel é uma expressão cultural muito presente na cultura do povo nordestino. Então a gente observa que o cordel ele fala muito da questão das nossas tradições, da nossa cultura, da nossa dança, da nossa culinária, da nossa forma de viver a vida, enfim. Então, o cordel ele está muito presente em qualquer festa, em qualquer tema que se relacione ao Nordeste. A nossa é muito presente nesse sentido. Quarta questão. Essas brincadeiras de criança são valorizadas atualmente? A gente percebe que não, com a transformação, com o desenvolvimento, com a modernidade, essas brincadeiras elas foram deixadas um pouco de lado. Então, os videogames, o youtuber, as redes sociais, elas tomaram bastante espaço na vida das crianças. E infelizmente, né? Porque essas brincadeiras elas desenvolvem as habilidades, ela desenvolve a sociabilidade, enfim, não que as outras ligadas a eletrônico não desenvolvam, mas é importante que todas essas brincadeiras façam parte da vida das crianças, da vida de vocês que estão assistindo esse vídeo, contato, enfim, é extremamente importante desenvolver as questões de sociabilidade de vocês. Enfim, agora vamos falar um pouco sobre a cultura indígena, né? Para a gente começar a falar de cultura indígena, é interessante que a gente entenda que quando os europeus chegaram aqui no Brasil, em 1500, todas as experiências que os nativos tinham, que os indígenas tinham, eles não consideravam como cultura. Por que, professor, eles não consideravam isso como cultura? Porque para eles, europeus, o que era considerado cultura era tudo aquilo que era de acordo com o que eles viviam, as experiências que eles tinham. Então, o padrão de cultura era estabelecido por eles, europeus. Então, aquilo que não estava de acordo com o padrão europeu não era considerado cultura. Então, a forma com que os índios viviam, eles eram vistos pessoas que não tinham organização social, sendo que na verdade eles tinham a sua organização social. Eram pessoas que eram vistos sem religião, mas eles tinham as suas práticas religiosas, enfim. Então eles foram chamados pelos colonizadores de selvagens porque eles não apresentavam características de vida parecida com dos europeus. Só que nós estudamos, acredito que já tenha discutido um pouco isso com vocês na sala de aula, que a cultura, muito embora os europeus não considerassem
todas aquelas experiências cultura, mas a gente sabe sim que eram culturas fortes, elementos que hoje estão presentes também nas nossas vidas, e nós valorizamos essas experiências, nós respeitamos essas experiências dos indígenas, essas contribuições indígenas para a nossa identidade cultural. Então, outra característica que a gente infelizmente desconsidera, que a gente também trabalha na nossa aula, até também na aula de história, é a questão da diversidade. Porque quando se fala em índio e indígena brasileiro, acredita-se que eles têm ele tem a mesma forma de viver. E isso não é verdade. Os índios, existe uma grande diversidade. Então, as práticas, elas não são as mesmas. As tribos, elas não apresentam as mesmas características. Então, existe uma grande diversidade indígena no Brasil, de contribuições também. E os costumes. Quando a gente observa, por que é interessante a gente falar da cultura indígena? Porque a cultura indígena, assim como no primeiro texto que foi trabalhado na atividade de casa de vocês, falava sobre a contribuição africana, sobre a contribuição europeia e sobre a contribuição indígena. Então, nessa contribuição indígena, a gente pode observar que está em todas a nossa volta, na nossa sociedade, que eu quero dizer, perdão. Eu coloquei aqui, na nossa culinária. Então, a gente tem a nossa base de alimentação, a farinha, com a mandioca, a gente tem o milho, então a gente tem a tapioca, que todo mundo gosta, enfim. Então, muitos desses costumes de culinária também são passados pelos indígenas. A arte com a argila, né, com os utensílios, a prática, o costume de deitar a rede, que é presente na minha casa e presente em muitos dos lares de vocês também. Então, isso são contribuições indígenas. Os nomes de cidades, Canindé, Cariri, Pacajus, Pindoretama, são nomes que remetem à nossa cultura indígena. Estou falando do nosso estado, mas do nosso país todo, nome de pessoas, enfim. Então, isso é muito presente, muito forte na nossa identidade. Então, a gente não pode, de forma alguma, falar de cultura de uma forma geral sem citar essas contribuições. E o nosso costume também de tomar banho todos os dias, olha só que nós tomamos até mais de um banho por dia, né? Então, foi uma observação feita pelos europeus que não tinham essa cultura e que nós temos, e é uma herança indígena. Então, a gente tem que entender que muitos dos nossos hábitos são heranças indígenas, e assim valorizar e assim, falar sempre com muito respeito. E vamos falar também de resistência. A visão do índio com a terra é uma visão um pouco diferente do que a nossa sociedade capitalista tem. Então, a terra para o índio, ela é vista de uma forma de respeito, uma forma de preservação. O indígena tira da natureza somente o que é necessário para a sua sobrevivência, aquilo que como a alimentação, a pesca, a caça, enfim. Então, hoje em dia, os índios, desde a chegada dos europeus no território que hoje nós chamamos de Brasil, os indígenas, eles sofrem por perder suas terras, a sua morada, o solo que dá a vida para a sua tribo. Então, ainda hoje, nós vivenciamos uma luta diária. Infelizmente, até líderes indígenas são assassinados defendendo o direito do índio ter acesso à sua terra, do índio não ter as suas terras demarcadas, tiradas para a cultura ir para se cultivar agricultura, criar gado, enfim. Então, nós estamos em 2020 e ainda temos líderes indígenas tendo vidas ameaçadas por estar nessa luta constante pelo direito às suas terras. Enfim, então a gente encerra a nossa aula hoje falando destacando um pouco sobre a cultura do índio.
E lembrando que nós também fizemos essa discussão falando da cultura indígena também na aula de história. Então é um momento a mais para a gente confirmar essas informações, a gente confirmar o nosso conhecimento, que esse conhecimento na verdade seja um ponto de partida. A partir dessa aula, a gente pesquisa um pouco mais, a gente entende um pouco mais sobre a influência da cultura indígena nas nossas vidas. Então fiquem bem, estejam bem e até a próxima aula.